Olá meninos e meninas que leem, eu sou o Tico Farpelli e este é o canal Menino que Lê. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, como qualquer outro vídeo. Mas nesse aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre uma coisa que mexe muito com a gente, que é nostalgia. Todo mundo que eu conheço tem algum livro ali que em algum momento da vida foi especial, né? Que mexeu com você profundamente e que fez você repensar na sua vida, repensar as suas escolhas, talvez até mudar o seu rumo e te fazer tomar decisões que te levaram para um caminho completamente diferente aí na sua caminhada, né, na sua vida. E eu não sou diferente. Tem alguns livros que marcaram muito a minha vida de leitor. E esses livros, eles me trouxeram ensinamentos, me fizeram pensar sobre algumas situações que talvez se eu não tivesse lido aquele livro, eu nunca chegasse a pensar sobre elas. E eu selecionei alguns deles aqui para falar um pouquinho deles para vocês, porque realmente eu acredito que existem muitos outros livros aqui na minha estante mesmo que me fizeram pensar, repensar minha vida, mudar aí de conceito sobre alguma coisa. Só que como eu tenho que selecionar, eu resolvi selecionar aqueles que me tocam de uma maneira especial. E eu resolvi começar com Antologia Poética, do Vinícius de Moraes. Esse, gente, foi literalmente o primeiro livro que eu li na vida. Meu pai, ele tinha uma coleção, né, de livros, daqueles livros antigos com capa de couro, encadernado. É o que hoje a gente chama de hardcover, mas naquela época eram livros comuns, né? E aí, esses livros do meu pai ficavam guardados dentro de um armário. Quando eu era criança, eu gostava muito, assim, com meus 4, 5 anos, já de ler, porque minha mãe me ensinou a ler na minha casa, antes de eu entrar na escola. Se hoje eu sou um leitor e eu tô começando a trilhar em um caminho de escrita pela frente, eu tenho que agradecer a minha mãe, a dona Sandra, que tinha a maior paciência do mundo, sentava comigo lá na mesinha da nossa casa e passava alguns exercícios para eu aprender a ler e a escrever. Antologia Poética, do Vinícius de Moraes, ele foi o primeiro livro que eu li porque eu tava querendo mesmo ler alguma coisa naquela época, eu ficava muito agoniado que as pessoas sabiam ler e eu não. E aí eu peguei o livro do meu pai que ficava guardado no armário, levei uma lanterninha pro armário, me tranquei no armário e comecei a ler, né, um pouquinho. Eu lembro que esse livro aqui tem poemas maravilhosos, né? O Vinícius de Moraes, ele tem uma poética um pouco mais, digamos assim, antiga. Ele trabalha ainda com poemas com forma, né? Tipo sonetos. E aí, eu lembro que eu amava. E eu decorei vários poemas dele. E eu comprava os vinis, né? Porque eu sou velho, né? Sou dessa época dos vinis. E eu comprava esses disquinhos de vinil dele com as coisas antigas, as músicas antigas que ele compunha. Mas pra criança, tipo, o pato, sabe? Lá vem o pato, pataqui, patacolá, coisas desse tipo. Então, eu tinha tudo isso. E isso foi muito importante no meu aprendizado, tanto da leitura quanto da escrita. Então, esse livro aqui, eu posso dizer que ele foi muito melhor que qualquer apostila ou livro didático pra mim, porque ele foi o meu caminho de entrada ali na literatura, foi a minha caminhada aí pra aprender a ler, né, pra aprender a escrever. E eu tenho muita gratidão ao Vinícius de Moraes, principalmente por me ensinar por meio da poesia, né, que é uma coisa que hoje eu tô escrevendo e eu inclusive vou lançar um livro que vocês vão ficar sabendo logo mais um pouquinho sobre eles aqui no canal. Mas se você tem curiosidade de saber em primeira mão, corre lá no Twitter agora, não no @menino que lê, vai no @Tico Farpelli. Lá é o meu Twitter de escritor, então tudo que eu começar a publicar, né, de novidades, de coisas que eu escrevo, eu vou soltar lá. Eu fiz isso para diferenciar um pouquinho, porque aqui eu sou booktuber, mas lá eu sou escritor. Então eu quero que você conheça esse meu trabalho também, esse meu outro lado. Eu tenho uma tradição aí que é a de ler alguns livros pelo menos uma vez no ano. Eu tive isso com Alice no País das Maravilhas. E eu amava ler Alice. Todo ano eu lia pelo menos uma vez. E outro livro que eu faço isso é O Pequeno Príncipe. É um livro que eu sou extremamente apaixonado. Ele conta uma história que mexe muito comigo. E eu acho que assim, que mexe com qualquer pessoa, né, que um dia abriu essas páginas aqui. E é um livro relativamente simples, né? Um livro infantil. Mas é um livro infantil que tem uma profundidade na história que me deixa, assim, realmente encantado. Ele tem um monte de ilustrações, essas ilustrações, elas foram feitas pelo próprio autor. Então você vê o carinho, vê o esmero que ele trouxe aí na publicação desse livro. E como ele vem conquistando geração após geração, né, crianças, adolescentes e adultos para dentro da história desse menino que cai no meio do deserto e encontra um aviador. E que ensina o aviador a voltar à infância, né? A voltar a acreditar nas coisas simples da vida. Esse livro me marcou
muito, muito mesmo. Porque foi justamente numa época de transição da minha vida, que eu tava na adolescência. E foi uma época difícil, né? Porque você tá mudando, seu corpo tá mudando, você já não acredita mais em tudo aquilo que você acreditava. Você começa a ter crises constantes. E eu passei por tudo isso na época, assim, sofri muito, ainda mais pelo fato de ser gay, né? Porque é mais um peso que é colocado no ombro da gente, né? Frente à sociedade. Entretanto, Pequeno Príncipe me ajudou a me manter os pés no chão e acreditar que as coisas podem ser boas, sim, sabe? Que eu não preciso crescer completamente, que eu posso manter essa, digamos, até inocência, que às vezes eu olho dentro de mim e acho, sabe? Então é um livro que eu indico pra todo mundo de olhos fechados. Não é à toa que quando eu fiz o meu intercâmbio e eu fui morar em Lisboa por 6 meses pra estudar jornalismo na Universidade de Lisboa, quando eu viajava e ia pra outros lugares, eu sempre comprava, né, uma edição do Pequeno Príncipe. Então eu comprei essa daqui, que é a francesa, né, Le Petit Prince. Comprei essa daqui, El Principito, que eu acho que é espanhola. Comprei essa daqui, The Little Prince, né, que é inglês. Comprei Il Piccolo Principe, né, que é italiana. E eu comprei essa edição em português aqui, que é a que eu mais leio, né, porque além do inglês e do português eu não sei ler mais nenhum idioma. E esses livros aqui estão somente como parte de uma coleção que eu guardo com muito carinho. Eu lembro até hoje que eu tinha acabado de sair de uma sessão de Harry Potter e a Câmara Secreta no cinema com meus pais. E era próximo do Natal, né? Era dia 23 de dezembro, se eu não me engano, de 2003, né? 2002 ou 2003. Foi quando eu tava assistindo esse filme e no dia seguinte eu falei pro meu pai que eu queria um livro do Harry Potter. E como eu já tinha visto o filme 1 e 2, eu falei assim, vou começar a ler pelo livro número 3. E esse livro meu, ele tá bem velhinho, né? Ele tá bem machucado. Com o tempo, a gente não consegue fugir do tempo, né? Se a gente envelhece, quem dirá os livros. Mas esse livro aqui, o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, foi o primeiro livro que eu ganhei, né? Na época que eu tinha uns 12, 13 anos. E eu me recordo com carinho, assim, de eu indo na livraria com meu pai, a gente comprando esse livro. De eu devorando esse livro nos 3 dias seguintes, né? Eu comia lendo, acordava lendo, ia tomar banho lendo, fazia tudo lendo. E o tanto que eu me apaixonei por esse universo mágico que a autora criou. Hoje em dia a gente vê que a postura dela, né, em relação ao mundo é completamente oposta, né, ao que ela nos ensinou de valores aqui nessa obra, o que me deixou muito triste. Mas eu não posso deixar de trazer esse livro aqui para ser fiel, assim, com a minha trajetória de leitor. Esse livro foi muito importante, foi um livro que de certa forma me trouxe de volta, né, depois de um tempo aí sem ler nada, na época aí da rebeldia. Esse livro me trouxe para ler outras obras, e foi a partir dele que eu conheci outras sagas de fantasia, que é um gênero que eu gosto muito, que vocês vão ver muito aqui no canal de agora em diante, porque eu sou extremamente feliz quando eu tô lendo esse tipo de história, e são histórias que me transportam para uma realidade que é uma realidade que não é possível da gente viver. Tudo que é impossível, eu gosto. Então, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, ele, além de trazer essa impossibilidade, ele também me ensinou um pouco sobre amadurecimento. Porque eu segui lendo os livros depois desse, né? Eu li todos em seguida. E eu fui vendo o quanto o protagonista, ele ia evoluindo e ia crescendo junto comigo. Isso me deixou muito, muito feliz na época. Ainda dentro da fantasia, um livro que me marcou bastante foi A Bússola de Ouro. É um livro que eu sou extremamente apaixonado. Eu me encantei pela protagonista e pela história logo no primeiro capítulo. E eu tenho essa ediçãozinha aqui pocket até hoje, porque eu lembro muito bem, assim, de quando eu era bem adolescente mesmo. Tinha acabado de ganhar minhas primeiras bolsas na faculdade, assim, eu tinha uns 16, 17 anos, mais ou menos, quando eu tava fazendo estágio na faculdade. E naquela época eu cursei biologia, eu fiz 5 períodos de biologia. E eu recebi a minha primeira bolsa, e essa eu não comprei livro, eu comprei um tênis. Mas a minha segunda bolsa foi pra esse livro aqui. Eu lembro de ter ido na livraria, na época, a livraria Saraiva mesmo, se eu não me engano. E aí eu entrei e vi lá esses livrinhos de bolso naquela prateleira circular. E eu vi tanto A Bússola de Ouro, quanto A Faca Sutil, quanto A Luneta Âmbar. Aí eu pensei assim, eu posso comprar. Hoje eu posso, eu não preciso pedir pro meu pai. Então eu fui lá e comprei os 3, levei pra casa, devorei, assim, em 2 semanas. Fiquei muito fã dessa série. Esse livro pra mim representa isso, assim, a protagonista, ela é uma protagonista muito pra cima, é uma protagonista muito esperta, ela sabe lidar, assim, com coisas do mundo que eu não dou conta. Eu sou muito palerma, se eu for confessar aqui pra vocês. Sou bobo demais. Tem coisas que eu fico parado, assim, olhando acontecer, e eu não tomo decisão, não faço escolha. E a Lyra me mostrou, né, como é você tomar a rédea da própria vida. Além disso, ele representa esse momento de independência financeira meu, assim. Foi o primeiro livro que eu comprei, sabe? Então, tipo, eu tirei o dinheirinho lá da minha conta
paguei pra caixa da livraria Saraiva e levei o livro pra casa, sem ter que pedir pro meu pai fazer isso. É por isso que ele me deu muito orgulho. Bem, pessoal, eu sei que o vídeo tá longo, mas eu vou pedir pra você que, se você chegou até aqui, já se inscreve aí no canal, né? Pra gente poder conversar um pouquinho sobre literatura aqui no Menino que Lê. É um canal que eu faço tudo com muito carinho pra vocês. Então, se vocês se inscreverem, se vocês estiverem aqui comigo, eu ganho mais força ainda pra continuar produzindo esses vídeos pra vocês, combinado? Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma coleção da Folha de São Paulo, assim, de clássicos brasileiros, né? E eu nunca fui muito interessado em clássicos, até que meu pai comprou essa coleção. Ele comprou todos os 20 livros dessa coleção, né, de livros. E 2 deles me marcaram profundamente. Um deles, eu já tinha contato com o autor há algum tempo atrás por causa da escola e já era apaixonado por ele. Mas o outro foi por causa dessa coleção que eu li aqui. Eu tive a grata surpresa de descobrir que é uma leitura impressionante e que eu não conseguia parar de ler, que é o Dom Casmurro. O Dom Casmurro foi um livro que, pra mim, assim, foi a primeira leitura clássica, de romance clássico que eu fiz, e de romance clássico brasileiro, né? Eu realmente achei incrível a forma como o autor conversa com o leitor aqui, né? O Machado de Assis. E por causa disso, hoje eu sou capaz de pegar livros clássicos e devorar eles com a mesma sagacidade, assim, que eu leria um Harry Potter, sabe? Eu aprendi com esse livro aqui que as histórias, elas são universais, independente do país, do autor, do formato que escreve. Cada autor tem sua voz, mas as histórias, elas podem chegar a qualquer canto do mundo e maravilhar qualquer pessoa do mundo, sabe? Eu lembro que quando eu li esse livro e eu percebi que as pessoas faziam teoria, sabe? Como se fosse um livro adolescente, tipo um Harry Potter. Eu falei assim, cara, eu posso gostar de clássicos, sabe? Eu posso pegar um livro clássico e ler ele e apreciar ele. É um estilo diferente, mas é um estilo que é muito, muito bom. E hoje eu sou extremamente apaixonado por livros clássicos. Eu já li uns 3 ou 4 esse ano, assim, dentro dos 40 que eu li. Queria ler mais. Vou planejar algumas leituras conjuntas pra 2021 de livros clássicos, porque eu sou extremamente apaixonado. Mentira, gente. Na verdade, eu li muito mais que 4. Só no Clube do Menino eu li 6. E dentro dessa coleção ainda tinha alguns livros de poesia. E foi quando eu comecei realmente, assim, a ficar maravilhado pelo Carlos Drummond de Andrade, quando eu li aqui o Sentimento do Mundo. Sentimento do Mundo, pra mim, é o melhor livro do autor. Ele traz aí uma boa reflexão sobre como o Carlos Drummond de Andrade enxergava o mundo. E ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial, então ele se sentia muito impotente em relação às dores que as pessoas sentiam, aos sofrimentos que aquele conflito estava infligindo no mundo inteiro, sabe? E ele colocou tudo isso na poesia dele. E ele é minha referência, assim. Se hoje em dia eu escrevo poesia e se eu acredito nesse poder transformador que a literatura, as palavras, a poesia pode trazer na vida das pessoas, né, na vida real da gente, do dia a dia, de ver as pequenas coisas que às vezes fogem aos olhos, é por causa de Carlos Drummond de Andrade. E para encerrar, faltam só 2 livrinhos. O primeiro dele é outro livro nacional, que é A Resistência, do Julian Fuchs. Foi o primeiro livro na minha vida, assim, que eu lembro de ter terminado o livro em 2 horas, praticamente 3 horas, e eu estava em prantos, chorando, desesperado. Eu já li 2 livros dele, né? A Resistência, que inclusive tem um vídeo aqui no canal, que é muito legal, e A Ocupação, que eu devia ter feito, mas ainda não fiz. Esses livros dele, ele coloca a si mesmo como protagonista, e ele escreve num estilo que se chama autoficção. É uma mistura de autobiografia, né, com histórias ficcionais, e ele geralmente traz alguns fatos da vida dele pra dentro desse romance que ele vai criando, sabe? E você vai acompanhando a vida desse personagem. Em A Resistência, principalmente, o que eu acho mais lindo, assim, é como ele utiliza as palavras de uma forma que elas vão se ressignificando ao longo da escrita, sabe? Ele coloca o termo resistência e você pode utilizar ele tanto para a resistência da ditadura que os pais dele sofreram, quanto para a resistência de se ter um filho em tempos tão complicados. É um livro incrível. Eu queria dar um abraço no Julian Fuchs um dia, tomar um café com ele e ficar horas papeando sobre esse livro aqui, porque é um dos meus livros favoritos da vida. Esse aqui é Amei 6 estrelas, porque 5 não basta. E o último, agora realmente para encerrar, é O Nome do Vento. O Nome do Vento me apresentou um outro nível de fantasia que eu só tinha lido em O Senhor dos Anéis. Mas como O Nome do Vento me trouxe uma história um pouco mais humana, um pouco mais plebeia, digamos assim, do que as histórias de O Senhor dos Anéis, né? Que a gente acompanha aí os reis, acompanha as espécies fantásticas. E aqui a gente acompanha um rapaz.
e a jornada dele para se tornar o matador do rei, né? E a forma que ele escolheu para escrever, de colocar um bardo narrando a história, e você tá observando ele contar nessa história, então tem momentos que ele tá mostrando o presente, tem momentos que ele vai pro passado. Eu não consigo confiar no narrador o tempo todo, eu acredito assim que por ser alguém contando a própria história, ou ele pode contar a história verdadeira, ou ele pode florear, né? Principalmente o Kvothe, que é o protagonista, que durante a história ele mesmo fala, né, que ele colocou ali muitas coisas, soltou muitos boatos ali sobre ele mesmo para crescer a fama dele na época que ele estava na universidade. Mas o que me encantou nesse livro, assim, e o motivo pelo qual ele marcou minha vida mesmo, foi tranquilidade do autor em escrever essa história. Ele tem a maior calma do mundo, né, para escrever sobre os personagens, para construir os caminhos que a história vai trilhar. E aí você chega lá na frente, assim, você não se sente arrependido de ter começado a história. Pelo contrário, você vai se envolvendo nela de tal maneira, quando você chega no final, o final é só um bônus. E o que importa mesmo é a jornada. E esse livro aqui, ele é bom, mas eu acho O Temor do Sábio incrível. Tinha hora assim que eu não queria parar de ler, e é um livro que tem 960 páginas, se eu não me engano, frente e verso e sem espaço entre os parágrafos. Então você imagina o tanto de tempo que se leva para ler um livro desse. E eu realmente não senti como se fosse um esforço nenhum, sabe? Eu tava extremamente preso ali na história do Kvothe e todos os arcos que ele vai sendo conduzido ao longo da narrativa com muita maestria, muita tranquilidade e uma construção de personagem e de narrativa, né, impecáveis. Meus amores, então, são esses livros aqui, são livros que marcaram minha vida. E eu vou aproveitar, né, deixa eu colocar aqui no cantinho. Vou aproveitar e pedir pra vocês nesse momento aí, pra vocês tirarem 2 segundinhos, escrever aí nos comentários quais foram os livros que marcaram a vida de vocês. Eu realmente tô muito curioso. E eu acho que não importa que tipo de livro você lê, contanto que você leia e que aquele livro seja relevante para aquilo que você procura no momento. Seja para acalmar o seu coração, seja para te fazer um pouco mais feliz, seja para te fazer triste, seja para te passar medo. Quando você tem o amor pelas palavras e você tem a vontade de conhecer outros mundos, não importa se você vai ler, sei lá, Bula de Remédio, ou se você vai ler um livro clássico, um livro canônico, ou um livro extremamente comercial, contanto que ele te faça feliz. Então me conta aí embaixo nos comentários quais foram os livros que marcaram a vida de vocês, por que eles marcaram. Eu quero saber tudinho, tá? E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhuma live que for colocada aqui. Eu desejo para vocês uma excelente semana, boas leituras e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!